Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. Eu quero começar a minha tribuna fazendo um esclarecimento. Muitas pessoas da cidade, por falta de acompanhar o trabalho legislativo, eles não sabem a diferença de projeto de lei e de indicação. O projeto de lei é uma iniciativa, uma propositura que o vereador apresenta nessa casa, aí é apreciada pelos pares, se aprovada, vai para a sanção do prefeito, e se o prefeito sancionar, essa lei entra em vigor e a cidade toda precisa cumprir. Agora, a indicação é diferente, gente. Indicação é um documento que você envia para a prefeitura sugerindo ao prefeito. Não é nenhuma obrigação. O prefeito, ele aprecia, se ele achar que a ideia é válida, ele coloca em prática. Se ele achar que a ideia não é válida, ele simplesmente não coloca em prática. Então, a minha proposta, minha indicação de que nos terrenos baldios seja distribuído cabras e bodes para fazer, para roçar esses terrenos baldios, é uma sugestão, tá? Eu estou falando isso porque ontem eu recebi no meu gabinete uma senhora que veio, assim, fazer cadastro para receber o animal. Então, assim, falaram para ela que assim que funcionariam as coisas, e ela veio, né, sem a informação completa, sem o devido esclarecimento, já deixar o nome dela à disposição num cadastro para receber o animal. Isso só confirma que a população viu com bons olhos, aceitou a proposta. Então, é um índice para que o prefeito possa avaliar na implementação desse projeto ou não. Esse projeto, sim, o pessoal está comentando tanto sobre ele, que ele já foi apelidado de Minha Cabra, Minha Vida. Então, tão simpático que foi a ideia. E isso também teve uma matéria no Diário de Jacareí, e isso despertou um comentário do cientista político, o professor, historiador econômico, professor de ciências políticas da Unital, o professor Fábio Ritt, que resume o Estado de Direito contemporâneo, dizendo que dentro do processo político tem que caber todos. E ele fala que o inusitado enriquece o processo político. Então eu gostaria que a técnica mostrasse. Então, fico feliz. Um vereador fora da caixa enriquecendo o processo político, para mim é uma grande honra e enfatiza o nosso propósito de estar aqui nessa casa. Outra coisa que eu quero falar é que eu recebi várias críticas, porque eu sou o vereador que dispara a metralhadora contra todo mundo, fala mal de tudo e de todos, mas a questão não é de falar mal. Eu falo sobre o assunto, sobre o comportamento de alguns profissionais. Profissionais que interferem na nossa vida, na vida das famílias. Olha, quem tem o hábito de ler jornal e assistir programas jornalísticos na televisão, acompanhou esse caso de Taubaté, da professora que puniu, né, uma professora de língua portuguesa, que puniu os estudantes porque eles foram à aula numa semana aí de resto de feriado. Chamou os alunos de trouxa porque eles estavam interessados em assistir aula. Aí a professora, né, que mostrou indisposição de cumprir o seu dever, estava fazendo isso. E parabéns para a família que se mobilizou e fez essa denúncia, tá? As crianças ficaram sujeitas à humilhação, a fazer exercício físico, e por conta de uma professora que não quis fazer o seu trabalho. Outra coisa que me chama a atenção, aqui no portal IG, né, tem um caso de que professores estavam fraudando a prova do Saresp, lá em Sorocaba. Então, os pais não concordam com essa fraude, porque está ligado à situação de que as escolas que têm o menor índice no Saresp, os professores ganham bônus. Então, o governo, querendo criar um estímulo para o professor produzir mais, o professor reclama que o governo não dá motivação, o governo dá motivação e os próprios professores fraudam o processo.
Aí tem aqui falas de vários alunos dizendo que os professores ajudavam durante a prova do Saresp. Quando a resposta estava errada, a professora mostrava o erro. Às vezes ela dava a resposta, ou falava para a gente reler o texto com mais atenção. Alessandra Vidal da Silva, de 32 anos, mãe de Sabrina, de 12 anos, formada em 2011, diz que os estudantes que faltaram no dia da aplicação da prova Saresp tiveram a prova feita por professores. Então, o governo, o administrador, o gestor público cria motivadores e os professores fraudam o processo. Então, não sou eu que falo mal sobre categoria nenhuma. Outra categoria que eu venho assim, sempre dizendo do vínculo do setor comercial com o poder público é o setor imobiliário. E aí, essa semana, a MRV nos dá amostra disso. Consumidores protestam contra o atraso na entrega de imóveis. E olha só, para vocês perceberem a dependência do setor imobiliário para a documentação e burocracia da Prefeitura. O empreendimento sequer recebeu o habite da Prefeitura. Em março deste ano, a Vanguarda mostrou o protesto desses consumidores. Na época, a MRV prometeu regularizar a situação em um mês. A MRV não se pronunciou sobre o assunto. Já a Prefeitura confirmou que o empreendimento localizado no Bosque dos Eucaliptos ainda aguarda a certidão de incorporação. Só depois que a empresa pedir esse documento no cartório de imóveis é que o município expede o habite dos apartamentos. Então é um setor, no mínimo, desorganizado, criando expectativa dos consumidores, depende do poder público, e aí você vê a mobilização desse setor. Se a Prefeitura não libera o loteamento, não libera a burocracia, eles pedem tempo de venda, pedem cartela de clientes. Isso aqui é tão percebido que uma cliente diz assim, ó, se nós fôssemos clientes interessados em comprar, eles abririam a porta para a gente, reclamou a manifestante. Porque durante o protesto os funcionários não atenderam os consumidores. Então, não é questão de falar mal, é mostrar uma realidade. A educação, todo mundo discursa dizendo que é a coisa mais importante, o investimento mais importante para a soberania, para o desenvolvimento de um país. Os próprios profissionais não correspondem à sua tarefa, ao seu dever. E depois, você tem o setor imobiliário, que ele impede o urbanismo, atrapalha todo o planejamento, porque o assédio na prefeitura é muito grande, é intenso, porque eles precisam ter seu movimento econômico, financeiro, e cria todo esse tumulto. A cidade, ela precisa se planejar, é uma das maiores tarefas de um município, o planejamento urbano. Depois, constitucionalmente, a maior atribuição, depois de fazer o planejamento urbano, é educar. Tanto que 25% da receita do município, pela Constituição, é determinado que seja investido em educação. Aí, os recursos municipais são investidos em educação, mas o profissional da educação não corresponde a esses investimentos. Por quê? Má vontade, mentalidade pequena, atrasada. Tá? E depois somos nós, políticos, que somos rechaçados na rua. Somos nós que dizem que nós não trabalhamos, que nós não queremos o melhor para a sociedade. Bom, a partir disso, com relação à escola, eu estou com a página no Facebook, o Ovo da Pata, em que a gente discute a alfabetização. E o apelo é para que os pais façam a alfabetização em casa, justamente para não depender dos professores, infelizmente. Então, nessa página do Ovo da Pata, no Facebook, então tem assim, vídeos de educadores, tem vídeos de psicólogos, de filósofos, para que os pais entendam como é o processo pedagógico, para que eles sejam autossuficientes e eles possam defender o seu maior bem, que são os filhos que eles amam tanto. Porque se deixar isso, terceirizar isso, o cuidado do filho para os professores, para que eles sejam educados, alfabetizados, isso infelizmente não vai acontecer.